Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. Reconhecidamente, os nossos telespectadores demonstram um gosto enorme pelos programas que nós realizamos aqui relacionados com a medicina, com o tratamento da saúde. E, ultimamente, nós temos tido a felicidade de promover alguns bons programas nas mais diversas áreas. Hoje, nós vamos falar de uma das áreas mais complicadas, que é a psiquiatria. Mas vai descomplicar, porque nós temos o prazer de contar com a presença do Dr. Edésio Lira, que vai discorrer sobre um tema que não é tão novo, mas ainda um tanto desconhecido para nós outros aqui da região sul cearense, que é a estimulação magnética transcraniana. Isso já vem sendo posto em execução há quase 3 décadas, né? Os primeiros estudos começaram lá pela Inglaterra, depois foi se espalhando pelo mundo e hoje já há muitos profissionais em franca atividade usando este método para curar inúmeras doenças. Vocês vão ver que o destaque especial, ele faz questão de reafirmar, é exatamente com o tratamento da depressão, porque é uma doença que vem causando um verdadeiro furor em inúmeros pacientes. É uma doença que acaba fazendo com que o paciente desabe, perca a sua autoestima e ele próprio cria as dificuldades para o tratamento. Mas essa metodologia está avançando cada vez mais e o Dr. Edésio está em Juazeiro, vai possivelmente se instalar aqui e nós vamos ter o início de uma nova experiência nesse tipo de tratamento e isso é muito bom para todos nós. Boa noite, Vasques. Boa noite aos telespectadores. Boa noite, professor Luiz Carlos. Doutor Edésio Lira, prazer tê-lo aqui no nosso Tribuna Livre, já que você nos deixou numa expectativa muito grande aí há vários dias, está vindo de Recife, para bater um papo aqui conosco e com os nossos telespectadores. E certamente vai ser um papo bem interessante, e que vai absorver a atenção do telespectador, até porque é uma novidade, e as novidades sempre elas despertam mais interesse. E é uma novidade dentro de uma área que também ainda guarda certos tabus e guarda ainda certos preconceitos, que é na psiquiatria, a área da psiquiatria. E você, como profissional dessa área, e que já tem a experiência nessa nova, mais moderna, em função das tecnologias avançadas de hoje, terapêutica da estimulação magnética transcraniana para o tratamento de enfermidades psiquiátricas, nós vamos tratar desse assunto e eu gostaria que a gente fosse, de certa forma, um tanto didático, falando na nossa linguagem chão-chão, para que o nosso telespectador possa compreender que terapêutica é essa, para que é que serve, quando é indicada, se não tem contraindicação, enfim, nós vamos conversar sobre tudo isso e com certeza, doutor Edésio, você vai receber muitas perguntas e até consultas aqui no ar, porque quando nós costumamos trazer os nossos colegas profissionais de saúde, sempre acontece isso. E nessa sua novidade, que de certa forma é para a região uma novidade, apesar de ela já estar se democratizando aí na área da psiquiatria no Brasil inteiro, mas na nossa região ainda carece dessa novidade. E nós vamos aproveitar essa oportunidade para a gente sair daqui com a informação mais precisa e aprender um pouco com você sobre a estimulação magnética transcraniana, para que é que serve, quando é que é indicado, enfim. E logo após nosso pequeno comercial, a gente já vai começar deixando aqui para você fazer logo um histórico, de onde é que veio, como é que começou essa história toda, até chegar no Brasil, chegar no Pernambuco, do Nordeste e chegar até aqui na gente. Mas antes de tudo, seja bem-vindo, doutor Edésio Lira, é um prazer tê-lo conosco aqui no Tribuna Livre. Boa noite. Boa noite a todos, doutor Vasco, doutor João Luiz. Também estou satisfeito de estar aqui debatendo e trazendo informações sobre um assunto
importante, um tanto ainda desconhecido da população, mas que é importante nós informarmos para prevenirmos e esclarecer a população, porque a medicina evolui. E é importante que a pessoa tenha acesso ao progresso da medicina e consiga ter mais qualidade de vida e saúde. Esse tema, que para muitos ainda é desconhecido, essa estimulação magnética transcraniana, segundo nós pesquisamos um pouco, ela surgiu na Inglaterra por volta de 1985, né, com o Anthony Burke, né, e seus colegas lá da sua universidade. E as primeiras experiências parece que já foram proveitosas, o que motivou outros pesquisadores a ingressarem no grupo. Foi mais ou menos assim o início, né? Exatamente. Olha, na década de 80, o Dr. Becker, na Inglaterra, interessou-se para utilizar o magnetismo, porque o cérebro pode ser estimulado, modulado através da eletricidade. E tinha-se observado, há relatos, que algumas pessoas que iam fazer uma tomografia cerebral, quando saíam com a sensação de bem-estar. E até pessoas que tinham depressão, quando saíam com o sentimento de que estava melhor. Então, o Dr. Baca, na Inglaterra, começou a procurar um aparelho que emitisse ondas magnéticas semelhante a uma ressonância para produzir efeito terapêutico. Bem, o uso do magnetismo na medicina antecede a ele, desde o começo do século passado. Mas cabe a ele essa iniciativa de procurar criar um aparelho com os parâmetros adequados e ajudando a pessoa sem causar danos, sem causar efeitos colaterais. E isso foi alcançado também graças às tecnologias, a tomografia por emissão de pósitron, que é um exame mais sofisticado, em que é capaz de ver o cérebro, detectar o cérebro em atividade através dos exames. Isso facilitou muito. E a partir daí, estabeleceu os parâmetros de segurança para que o magnetismo, os pulsos magnéticos, porque a estimulação magnética consiste nisso. Emissão de pulsos magnéticos que vão modular a atividade elétrica do cérebro, porque os neurônios no cérebro se comunicam um com o outro através da sinapse, chamada sinapse, que é o ponto de ligação, mas é um impulso elétrico que faz com que essa sinapse passe substância de um neurônio para o outro. E tem uma lei da física que diz que um campo magnético pulsátil gera atividade elétrica. Então, observem, um campo magnético, os pulsos magnéticos emitidos vão induzir a atividade elétrica no cérebro da pessoa. Agora, é importante dizer que esse método não é indolor, é indolor, fácil de ser aplicado, não abre a cabeça, não dá choque elétrico, é um método seguro, eficaz, em que a pessoa vai, senta numa poltrona, passa uns 20 minutos recebendo a estimulação e sai, pode ir trabalhar, pode passear, pode ter atividades normais. Outro aspecto interessante que tem que falar sobre a estimulação magnética é que 80% das pessoas que submetem à estimulação magnética encontram resposta. Nós, hoje em dia, temos a depressão como uma situação grave, é uma questão de saúde pública. Muitas pessoas são acometidas pela depressão. Cerca de 15% da população vai ter depressão durante a vida. E tem depressões que não respondem bem aos antidepressivos. Além disso, tem os efeitos colaterais, os efeitos adversos, os efeitos da antidepressivo. Por exemplo, a pessoa aumentar de peso, mexer com a libido, ter enjoo, náusea, dor de cabeça. Isso atrapalha, às vezes, a adesão ao tratamento. E a estimulação magnética, por ser um tratamento focal, é isento desses efeitos. O doutor Adésio, você já deu, assim, linhas gerais, alguns esclarecimentos para o nosso telespectador, mas eu queria que a gente fosse, assim, de certa forma, vamos seguir uma sequência para ele absorver melhor.
certo? Eu queria inicialmente que você dissesse o seguinte, para o nosso telespectador, essa terapêutica, ou essa modalidade de tratamento, se trata disso aqui. O que é, então, a estimulação magnética transcraniana? Em que caso ela é indicada? Quais são os casos em que você indica isso aí? Qual é a comprovação científica que já tem no mundo e no Brasil? Enfim, para o nosso telespectador começar a entender de que é que nós estamos falando, para que é que serve essa estimulação. E que equipamentos específicos já foram construídos para facilitar, naturalmente, a terapêutica. É importante essa colocação para nós esclarecermos. Como eu tinha falado, o campo magnético emitido, os pulsos magnéticos, podem modular a atividade cerebral, a comunicação entre os neurônios. Então, é um tratamento semelhante a uma ressonância magnética, semelhante assim, no campo magnético. Isso. Que a pessoa não vai sentir dor, a pessoa entra, faz o exame. Então, um aparelho tem uma bobina que a gente vai localizar áreas no cérebro e estimular essa área através de pulsos magnéticos. Muito bem. Nós sabemos que algumas áreas do cérebro estão relacionadas com mudança de comportamento e com doenças mentais. Tem uma região no cérebro chamada córtex pré-frontal, que fica antes do lobo frontal, que se chama pré-frontal, que é como se fosse uma encruzilhada. Tem conexões com o córtex frontal, com o parietal, com o sistema límbico, que fica abaixo da região cortical. A região cortical é onde se encontram as funções superiores, de pensar, de resolver, de agir, de decidir, de escolher. E no sistema límbico é onde se processam as emoções. Raiva, medo, vontade e também fome, a questão de sexualidade, sede. Estimulando-se o córtex pré-frontal, as conexões que existem nesse córtex com o sistema límbico vai ativar o sistema límbico. O interessante é que a estimulação magnética, dependendo da frequência dos estímulos, pode ativar ou atrasar. Interessante. Por exemplo, um exemplo bem simples. Se a pessoa estiver agitada e fizer a estimulação magnética numa frequência baixa, vai inibir a agressividade. Certo. Uma pessoa, quando está deprimida, se fizer a estimulação numa frequência alta, vai ativar determinadas áreas do cérebro. Então, esses princípios, esses parâmetros, são importantes, porque é necessário entender como funciona o cérebro, entender as áreas que estão afetadas e aplicar os parâmetros adequados para se encontrar uma resposta terapêutica. Agora, outra questão interessante, que o Dr. Vasques colocou, é o seguinte: como é que se sabe que isso funciona? Que exames, que constatação tem que isso funciona? Sabemos que o campo magnético, quando é emitido em determinada área do cérebro, aumenta o consumo de oxigênio naquela área. Aumenta o fluxo sanguíneo naquela área. A transmissão sináptica é ativada, é potencializada. E tem exames de tomografia, por emissão de pósito, exames sofisticados, que detectam essas alterações. E volto a dizer, se esses estímulos forem feitos dentro de um parâmetro adequado, irão produzir efeitos terapêuticos. Isto é, a pessoa vai sair daquela situação de apatia, de tristeza, de desânimo, para voltar a ter atividade, energia, dinamismo, alegria. Ô doutor, quer dizer que a principal indicação da estimulação é para a depressão, para os depressivos. Mas você também falou que tem, nos casos de excitação, dependendo da frequência, também tem resultado satisfatório. Mas a sua experiência mais é no tratamento da depressão, com a estimulação? Realmente, a minha experiência é mais no tratamento da depressão. É interessante dizer que o Conselho Federal de Medicina normatizou, através de uma resolução, o uso da estimulação magnética no tratamento da depressão, no tratamento de alucinações auditivas e também no mapeamento cerebral, isto é, detectar áreas do cérebro que estão aptas ou lesadas para fazer uma neurocirurgia.
Mas existem várias pesquisas em outros transtornos. Por exemplo, está muito adiantado em Parkinson, em dor, cefaleia, transtorno de ansiedade, transtorno de movimentos, um transtorno chamado obsessivo-compulsivo, em que a pessoa repete os atos de lavar a mão ou de arrumar repetidamente as coisas, e sabe-se que já se encontra a resposta. Está em pesquisa, porque para se lançar um procedimento assim, tem que ter um respaldo da ciência, de pessoas sérias, e que comprovem isso. Mas nós já temos. E um aspecto interessante é que a estimulação magnética ela potencializa o efeito dos antidepressivos, dos psicofármacos, e potencializa os efeitos positivos, os efeitos terapêuticos, não os efeitos colaterais, os efeitos adversos. Então, pessoas que, às vezes, não suportam tomar um medicamento, ou só suportam tomar uma dose pequena, mediante a estimulação magnética, ele vai alcançar a saúde, a cura. E, em alguns casos, até vão deixar de tomar medicamento, apesar de que é um pequeno número de pessoas que vai deixar de tomar medicamento. Mas é possível alcançar até isso. Ô, doutor, como é que é feito esse tratamento? Fala aí para o nosso telespectador o que você usa no tratamento, que equipamento, se é indolor, se tem alguma contraindicação, quem é que pode fazer, quem não pode fazer, o que é que se faz para indicar esse tratamento? Isso é muito importante, porque esse é um procedimento médico. Quando o Conselho Federal de Medicina baixou essa resolução, colocou como procedimento médico. Por quê? Porque a pessoa tem que conhecer do funcionamento do cérebro. Tem que saber que, fora dos parâmetros, pode levar a um problema para a pessoa. Mas, dentro dos parâmetros de segurança, isso é um tratamento seguro. A pessoa vai para uma sala, senta-se numa poltrona, será mapeado no cérebro, se coloca uma touca e será mapeada a área que vai ser estimulada, que é o córtex pré-frontal do lateral esquerdo. Então, tem um capacitor com uma bobina acoplada, uma bobina em forma de 8, uma bobina que tem uma placa de cerâmica, e dentro dessa bobina, os elétrons circulam rapidamente e geram campo magnético. Então, esse campo magnético ele é emitido. E esse aparelho tem capacidade de desligar e ligar muito rapidamente. Então, o pulso sai e para, sai e para. E o fato desse pulso ir passando pelo cérebro, pelo cerebral, gera atividade elétrica. Agora, presta atenção, que é indolor. Isso. Não é invasivo, não há desconforto. A pessoa senta na poltrona, faz o procedimento e sai andando, conversando, pode ir trabalhar. Dura quanto tempo a sessão dessa, doutor? Uma sessão dura, em média, 20 minutos. 20 minutos. Agora, um aspecto interessante é dizer o seguinte: no protocolo é preconizado que se faça 20 aplicações. Isto é, a cada semana, 5 aplicações. Começa a se ver os resultados na segunda semana. Se a resposta na segunda semana for robusta, há condições de parar na segunda semana. Mas há casos que há necessidade de ir até a 20ª. E há casos mais raros até prosseguir. O importante é que nós aplicamos uma escala para avaliar como é que está a depressão antes do procedimento, e após o procedimento nós reavaliamos por uma escala, e dependendo do resultado a gente diz, pode parar e vamos continuar o tratamento com medicamentos. Ou então programar algumas aplicações numa manutenção. Tem alguma contraindicação? Sim. Uma pessoa que estiver utilizando marca-passo cardíaco não pode fazer, porque um campo magnético pode afetar o marca-passo. Uma pessoa que fez alguma neurocirurgia, colocou algum metal, ferro dependente, mecânico dependente, quer dizer, magnético dependente, não pode fazer esse procedimento. Hoje em dia, os procedimentos neurocirúrgicos colocam titânio, que é um material que não vai ser afetado pelo magnetismo. Mas, antigamente, nos anos 20 anos atrás, se colocava material que é magnético dependente. Então, a questão é que pode esquentar. Então, tem que ser feita uma avaliação, uma história, uma anamnese, como se diz na medicina, bem feita, para saber a história da pessoa,
saber que tipo de depressão a pessoa tem, porque a depressão se expressa de diversas maneiras, é um polimorfismo. A doença se apresenta em cada pessoa, de acordo com o que a pessoa é. Então é importante entender, conhecer de psiquiatria, de como é a depressão, para usar os parâmetros, como já disse, os parâmetros adequados para se encontrar a resposta terapêutica satisfatória. A análise e apreciação dos resultados tem alguma semelhança com a ultrassonografia? Olhe, os resultados com a estimulação magnética estão em torno de 80%, né, próximo a isso. Os medicamentos, psicofármacos, é em torno de 70%. E observe que 1/3 das pessoas que tomam medicamento, que têm depressão e tomam medicamento, 1/3 das pessoas não respondem bem aos medicamentos, por conta de efeitos colaterais, de efeitos adversos, que, como já falei, impedem a pessoa aderir ao tratamento. Doutor Adésio, você falou em efeito colateral de medicamentos. O tratamento com a estimulação tem algum efeito colateral? Olha, 1% das pessoas queixam-se de uma cefaleia que é resolvida com analgésico na primeira e na segunda sessão. Menos do que isso ainda acontece tontura, mas é um percentual muito pequeno. Não causa dependência, não, a estimulação? Não causa dependência, e como é um tratamento focal, você pode parar quando você quiser parar. Diferente do medicamento, que entra no organismo e tem que ser metabolizado. Exatamente. E na maioria das vezes causa dependência medicamentosa, fica, né? Exatamente. Doutor, a duração desse tratamento, em média, na sua experiência, é quanto tempo, assim? Quantas sessões, quanto tempo? Isso é caso a caso, né? É caso a caso, mas cada sessão dura, em média, 20 minutos. E é preconizado fazer de 10 a 20 aplicações, 5 por semana. Como eu já falei, em torno da 10ª, é que nós conseguimos observar os resultados positivos. E, por exemplo, medicamentos, às vezes são 3 semanas, 4 semanas, para se encontrar. Começar a fazer o efeito, né? Começar a fazer o efeito. Doutor Adésio, na sua casuística, na sua diária, no seu atendimento aí com relação a essa terapêutica, e na nacional, nos números, o sucesso tem sido bom, os números são alentadores do tratamento? Sim, olha, a estimulação magnética é um tratamento promissor e já é uma realidade no tratamento da depressão, com resultados de cada 5 pessoas que faz estimulação magnética, 4 se beneficiam. Então, em torno de 80%. Isso em vários centros do país, nós já constatamos isso. As pesquisas, quando são feitas, seguem alguns parâmetros, alguns protocolos, e às vezes o percentual de resposta está 70%, semelhante aos de psicofármacos. Mas na prática, nós sabemos que tem alguns medicamentos que, quando associados ao esquema terapêutico, facilitam a neurotransmissão e nós obtivemos, assim, conseguimos alcançar um percentual maior de melhora, de recuperação. Doutor, a adesão dos médicos psiquiatras a esse método recente, podemos dizer recente, porque vai caminhando para 3 décadas, é total ou ainda tem rejeição por parte de alguns colegas seus? Olha, a gente pode dizer que ainda tem rejeição por parte de alguns médicos, não é? É um procedimento relativamente novo e na formação médica, muitos médicos têm aquele ceticismo, aquela desconfiança de esperar ver na realidade o resultado, muitas evidências para se começar a acreditar no procedimento. Mas nós temos o respaldo do Conselho Federal de Medicina, que é um órgão sério. Esse tratamento já é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Olha, em 2008, nos Estados Unidos, o órgão lá que corresponde ao Conselho Federal de Medicina, seria o FDA, aprovou em 2008. E o Conselho Federal de Medicina, em 2012, já considerou efetivo, seguro no uso clínico. Muito bem, nós vamos agora ao nosso intervalo, daqui a pouco estaremos de volta e continuaremos conversando com o doutor Adésio Lira,
em torno desse tema tão empolgante e tão importante para os nossos telespectadores, para todos nós. A gente volta já. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva diária de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. O sonho de consumo dos seus olhos é a Ótica Santa Isabel. Realize esse sonho. Eles merecem. Ótica Santa Isabel. 17.885 dias de tradição, presteza e exatidão. No Cariri, Ótica tem nome. Ótica Santa Isabel. Baixou! O Cariri da Sorte dessa semana só custa R$3. R$3. E traz 5 motos Honda Fan 125 0 km só no quarto sorteio. 5 motos Honda Fan KS 125 0 km só pra você. E mais R$3.000. Uma Honda Pop 100 e uma Honda Fan KS 125 0 km. E R$4.000 na rodada da sorte. Cariri da Sorte, título de capitalização popular. Agora chegou a sua vez de ganhar.
De segunda a sexta, às 17h15, na TV Verde Vale, programa Conexão Mix, conectando você a tudo que acontece. Apresentação: Adailton Ramalho e Erasmo Duarte. Oferecimento: Mercadão das Flores, Imobiliária J. Hélio, Casa do Papel, GPG Pré-Moldados, Autoescola Feitosa, Madeireira Ramalho, Neto Molas, Geotop Cariri, Ótica Qualidade Visual, Max Atacado, Gráfica Ecoprint e Fadiri. TV Verde Vale, Canal 13. Estamos de volta com o nosso Tribuna Livre. Hoje nós estamos falando de estimulação magnética transcraniana. Aqui temos a presença do Dr. Edésio Lira, que já acertou bastante sobre esse processo. E nós gostaríamos que o Dr. Edésio nos informasse se a sua vinda a Juazeiro foi apenas a passeio, ou se ele tem alguma pretensão de, num futuro não muito longe, também se instalar por aqui e prestar esse serviço para alguns pacientes. Bem, eu estou aqui sondando, conhecendo essa região maravilhosa e com pretensões de, em breve, instalar aqui, implantar esse serviço para que nós possamos beneficiar as pessoas que não respondem aos medicamentos. O interessante é importante dizer, tem pessoas que não respondem aos antidepressivos e que é importante no tratamento da depressão que todos os sintomas sejam controlados. Porque se os sintomas não forem realmente controlados, tratados, a possibilidade da pessoa ter recaída é grande. E aí a gente tem que falar que depressão é uma doença que pode cronificar. Se ela for tratada no tempo certo, se obtém a cura. Se não for tratada no tempo certo, o que se pode alcançar depois é o controle dos sintomas, mas a pessoa vai ter que permanecer tomando medicamento, tendo acompanhamento psicológico, psiquiátrico, tendo o apoio da família, que é muito importante, porque a questão da depressão é uma questão de saúde pública grave e existe o risco de suicídio que todo profissional de saúde, todo familiar deve estar atento e usar todos os esforços para prevenir que a depressão leve o indivíduo a esse estágio de cometer suicídio. O doutor Edésio, é claro que na nossa atividade médica, a avaliação do paciente é fundamental, a história, o contato, a relação médico-paciente, isso é primordial. Mas no caso da escolha do paciente, para que ele seja submetido à estimulação, exige algum exame, alguma outra exame laboratorial ou alguma outra vertente de exame aí da clínica, ou não? Ou é só pelo histórico, pelo diagnóstico feito, que tem a indicação? Olha, pela história bem feita, pelo diagnóstico corretamente feito, e, logicamente, quando se faz uma história bem feita, se houver necessidade, será solicitado exames. Mas a estimulação magnética é um tratamento seguro, eficaz, que não exige assim, esses pré-requisitos. Claro que tem as contraindicações, que já citamos aqui, que é um marca-passo. Só somente essa, né? Por cirurgia, exemplo, o hipertenso, o diabético, pode. Agora, a pessoa com algum câncer, alguma coisa desse tipo, não tem contraindicação nenhuma. Não tem nem tomando nenhuma outra medicação. Por exemplo, às vezes as pessoas que são acometidas por um câncer, às vezes elas entram num processo depressivo intenso, né? Isso é muito comum. E estão fazendo aqueles tratamentos de quimioterapia, radioterapia, isso aí não tem influência nenhuma, não contraindica um tratamento tipo desse aí para a depressão dele. Não contraindica. Agora, é importante dizer o seguinte, a pessoa teve um AVC, é importante que tenha um parecer neurológico, porque você veja, a estimulação magnética tem ótimos resultados na reabilitação de sequelas do acidente vascular cerebral, do chamado derrame cerebral. Às vezes a pessoa fica com um lado do corpo atrofiado, sem movimento. Então, uma avaliação neurológica vai permitir dizer, não, já está estabilizado o quadro, vamos fazer fisioterapia. Aí veja, os trabalhos mostram com muitas evidências
Se você fizer um grupo só fisioterapia, a pessoa responde à fisioterapia. Mas se você fizer estimulação magnética e fisioterapia, o resultado é bem melhor. Então, é um tratamento muito promissor. Por exemplo, Parkinson. Parkinson, às vezes, quando não responde a medicamento, tem que colocar um eletrodo, fazer uma cirurgia, colocar um eletrodo na região do cérebro para controlar os sintomas do Parkinson. E com estimulação magnética, você pode potencializar o efeito do medicamento e melhorar a movimentação da pessoa, a qualidade de vida da pessoa, a saúde da pessoa. Uma outra questão interessante que é bom lembrar, tem pesquisas feitas com cocaína, veja, no momento da fissura. O que é a fissura? No desejo pela droga. Então, quando a pessoa está naquele momento, daquela avidez, aquela procura pela droga, que se chama fissura, popularmente conhecido como fissura, há trabalhos que mostram que diminui a fissura. E, naquele princípio, se você usa uma frequência, você pode inibir áreas que estão muito ativas. E aí fazer com que a pessoa tenha mais controle sobre esse impulso, sobre essa fissura. E aí abre uma porta enorme, dá um passo enorme para ele conseguir resistir ao uso das drogas e alcançar a sua cura. O senhor basicamente respondeu, pelo menos em parte, ao Francisco, aqui do bairro Salesiano, que diz: doutor Désio, a estimulação magnética combate o vício de fumar, o tabagismo? Se sim, por quanto tempo? A questão é interessante, veja. Se por acaso a pessoa tiver um processo ansioso ou depressivo associado ao tabagismo, quando ele melhorar da ansiedade ou da depressão, ele vai ter mais forças para resistir ao vício. E ele poderá superar. Agora, diretamente, não existe trabalhos ainda provando diretamente que a estimulação magnética feita vai fazer com que a pessoa tenha condições de se libertar do vício do tabaco. E o Isaac de Souza, do Pirajá, pergunta: doutor Edésio, a estimulação magnética transcraniana pode ser aplicada em pessoas de qualquer idade? Sim, agora veja como as pesquisas foram feitas mais com adolescentes, adultos e idosos. Em criança não é recomendado fazer, porque faltam pesquisas que deem uma margem de segurança. Mas adolescente, adulto e idoso pode fazer com segurança. Ô, doutor Edésio, como praticamente o número de profissionais que lidam com essa terapêutica ainda não é tão grande no país, você tem ideia qual é o centro do Brasil em que está mais arraigada essa terapêutica da estimulação? Aqui no Nordeste, por exemplo, no Nordeste, são poucos estados que têm profissionais trabalhando com isso, ou já está bem democratizado também esse tratamento? É interessante dizer que tem até uma associação brasileira de neuromodulação que trata, logicamente, também da estimulação magnética transcraniana. São Paulo é a capital onde tem mais profissionais. Inclusive, os estudos de pesquisa científica que dão respaldo ao Conselho Federal de Medicina, a maior quantidade dos estudos foram feitos em São Paulo, na USP, na Faculdade de Medicina da USP. Em Brasília também tem um grande centro de pesquisa. Mas existem em todos os estados do Brasil, praticamente. Aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, tem um colega que faz. No Maranhão tem, no Piauí tem, em Pernambuco, eu faço no Recife, tem um colega que faz em Petrolina, em Maceió tem, na Bahia. Então, em quase todos os estados do Brasil, já tem profissionais utilizando esse procedimento. A pergunta de dona Rita de Cássia, que é do Tiradentes, é o seguinte: uma pessoa em uso prolongado de antidepressivos pode se submeter ao tratamento ou deve parar com a medicação? Pergunta importantíssima. Nós, como médicos, recomendamos ao cliente que ele venha encaminhado pelo seu médico. Mas a pessoa tem a liberdade de nos procurar. E quando nos procuram, nós fazemos a anamnese, examinamos, avaliamos a situação. E a orientação que nós temos é comunicar ao colega se por acaso houver a sugestão de alguma modificação no esquema de medicamento. Nós sabemos que tem casos de depressão que são difíceis de tratar. Às vezes um colega critica o outro por fazer 2, 3 medicamentos, o medicamento ter efeito colateral,
incomoda ao doente, mas nós sabemos que tem casos que não são fáceis. A estimulação magnética vem para somar. Então, a pessoa suspender medicamento é algo que tem que ser bem avaliado. Eu volto a dizer, quando a pessoa trata a depressão no início e trata, o diagnóstico é bem feito, o tratamento é bem feito, é possível a pessoa parar de tomar remédio. Também com estimulação magnética. Se faz no início de um quadro depressivo, é possível curar a depressão e a pessoa não tomar remédio. Mas o que acontece é que, a maioria dos casos, a depressão só vem a ser diagnosticada depois de um certo tempo. E outra questão é o seguinte, às vezes não usam a quantidade de medicamento adequada. Ainda tem o fator do diagnóstico não ter sido bem feito. E por que isso? Vou levantar uma questão interessante. Na final da década de 90, se acreditava que 1/3 das depressões que evoluíam por muito tempo seriam chamados depressões bipolares. Seriam pessoas que teriam a genética do transtorno bipolar. Hoje acredita-se que isso está acima de 50%. Então, tem que ter muito critério, porque alguns medicamentos podem até induzir um quadro de euforia, um quadro de agitação, de irritabilidade, que é a disforia, e que tem que ser bem avaliado para se usar medicação preventiva. A estimulação magnética dá resultados muito bons, mas tem que se trabalhar para prevenir as recaídas. Então, tirar a medicação é uma temeridade. Tem que ser bem avaliado. Doutor Adésio, imaginemos o seguinte, que você vai à sua procura, um paciente com diagnóstico de bipolaridade, e que ele está naquele momento numa depressão, e que você vai usar a sua técnica de estimulação eletromagnética no sentido de dar forças, ele reagir e sair daquele processo depressivo. Não corre o risco de, concomitantemente, ao você estar fazendo esse tratamento, ele entrar numa fase de excitação? Sim, a sua colocação é bastante pertinente, porque corre esse risco. Como eu falei no início, é interessante o médico conhecer de psicopatologia, de psiquiatria, saber como evoluem as doenças, e quando nós nos deparamos com uma história sugestiva, porque a gente tem que ver os antecedentes, porque sabemos que na bipolaridade existem fatores genéticos, então, através dos antecedentes familiares, já dá para começar a perceber, através do tipo de sintoma, do comportamento da pessoa, mesmo quando considerada normal, há evidências de que a pessoa pode ser daquele grupo de bipolar. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, nós protegemos a pessoa com a administração, com a prescrição de medicações chamadas estabilizadores de humor, para já prevenir uma possível virada, chamada virada maníaca. Isso. Não é? Isso pode ocorrer realmente. Se a pessoa não tiver conhecimento, não fizer uma análise bem feita, pode ocorrer isso. Apesar de que, com a estimulação magnética, a vantagem é você interromper o tratamento rapidamente e tomar as medidas necessárias. Certo. Esse acontecimento da virada maníaca é raro, mas pode acontecer. O senhor João de Oliveira tem duas dúvidas e uma interessa a todos, né? Ele quer saber, doutor Edésio, a resposta ao tratamento dura mais ou menos quanto tempo? E o valor das sessões é acessível? Olha, são perguntas importantíssimas. É importante um programa assim, porque algumas pessoas têm um nível de esclarecimento bom. E observem, tem pessoas que quando fazem a aplicação 10 sessões, obtêm um nível de saúde, de melhora satisfatório o suficiente e sustentam a melhora por até 3 meses. E depois de 3 meses voltam a apresentar alguns sintomas. Outras, isso está em torno de 20% das pessoas que respondem, depois de 3 meses, elas vão precisar de alguma estimulações para ter um reforço, para ter uma manutenção. 60% consegue se estabilizar e manter com os medicamentos. E a nossa preocupação, nossos estudos, realmente é esse, porque nós sabemos, com certeza, que a estimulação magnética tem efeito terapêutico, tira a pessoa da depressão. Por isso que nós nos preocupamos em aplicar o protocolo, seguir as diretrizes, ser bem criterioso,
para que a pessoa faça o tratamento, recupere a saúde, estabilize o quadro e previna as recaídas. Por isso que eu volto a dizer, o uso da medicação depois das aplicações é importante, porque sabe-se que pessoas que não respondiam aos medicamentos, depois que faz estimulação magnética, passa a responder. Esses medicamentos normalmente são caros. E uma das preocupações do Sr. João de Oliveira é quanto ao custo dessas aplicações. Eu respondi assim, interessante. Não é um tratamento, é um tratamento que não é, vamos dizer, barato. E a aplicação está em torno de R$400 cada aplicação. Mas tem um aspecto positivo nisso, que é o seguinte: o coeficiente, a Comissão Nacional que avalia os procedimentos para convênio, CHPM, CHBPM, Isso. já tem um número que permite que os convênios façam um pagamento do procedimento. Isso Certo. é um avanço muito grande em termos de democratizar o atendimento. O doutor Adésio, você falou numa questão importante aí. Até porque a questão da depressão no mundo todo e no Brasil é uma doença que está superando praticamente todas as outras. A cada ano ela cresce, aumenta num número considerável. E as pessoas menos favorecidas, que utilizam a saúde pública como instrumento de defesa da saúde, de melhoria da sua saúde, desculpe, elas sofrem sobremodo. Você conhece a realidade da nossa saúde pública no Brasil inteiro. E isso é um tipo de tratamento que você já começa a dizer que começa a se abrir uma porta para os convênios, para que eles sejam repassados através dos convênios o valor do tratamento. Será se existe, ou é um sonho, ou é uma utopia, se pensar na perspectiva aí de algum dia, ou se já tem alguma luta nesse aspecto, no sentido de colocar esse tratamento na saúde pública do Brasil? Já tem algum movimento nesse sentido? Essa é uma questão muito importante. Como eu falei, existe uma Associação Brasileira de Neuromodulação, e uma das lutas dessa associação é isso, é que seja incluído no SUS, que esse procedimento seja, assim, acessível a todo cidadão que precisa, que sofra de depressão. Agora, isso é uma luta enorme, não é? Nós temos pessoas que estão de frente, assim, brigando por isso, porque nosso principal objetivo é que a pessoa realmente tenha saúde. Eu acho maravilhosa a proposta do SUS. Teoricamente, o SUS é algo maravilhoso. Eu acho que todo médico deve levantar essa bandeira do SUS, né, para que todo cidadão, que isso é uma questão constitucional, tenha direito, tenha acesso à saúde. Aliás, já existem alguns tratamentos, não é, de alta complexidade promovidos pelo SUS, né? Exatamente. Em alguns estados do Brasil, por exemplo, São Paulo, não sei se por aquela questão econômica, também pela questão política também, tratamentos complexos, se a pessoa tem acesso, né? E a gente sabe que essa luta tem que continuar para que todos realmente consigam se beneficiar do avanço da medicina, né, dos avanços alcançados pela saúde. O doutor Adésio Lira, o equipamento para você fazer essa prática terapêutica é um equipamento caro, sofisticado, de difícil acesso. Onde é que é fabricado? O Brasil já fabrica, você consegue com facilidade? Como é que é esse equipamento? O equipamento é importado, né? Então, tem fábrica na Rússia, na Finlândia, na Itália, nos Estados Unidos, e é um equipamento caro realmente, né? Apesar de a técnica ser simples de aplicar, mas é um equipamento caro, sofisticado, que na manutenção dele requer recursos para mantê-lo funcionando bem. E não é fácil adquirir um equipamento desse. A pessoa tem que ser assim, tem que ter ousadia, tem que acreditar no que faz para promover e implantar um serviço desse. É como o caso do robô, né? O robô, além de ser caro, não é todo hospital que pode comprar, e a manutenção é altíssima. Então, comprar até que é viável para alguns, mas a manutenção é elevadíssima, né? Exato. Então, eu lembro agora de uma frase que eu tinha no professor que dizia: construir um hospital é difícil, agora mais difícil é manter. É manter. O Adésio, vocês têm uma sociedade nesse segmento.
da estimulação eletromagnética. Mas me fala o seguinte, para você exercer essa subespecialidade, como se fosse uma subespecialidade dentro da psiquiatria, é necessário que você tenha feito algum curso, uma subespecialidade, estudado, se aperfeiçoado nessa área, ou qualquer psiquiatra pode exercer essa atividade? Olha, realmente há necessidade de que a pessoa seja um profissional experiente, né, e que faça uma capacitação. Eu fui treinado na USP pelo professor Marco Marcolin, que é uma pessoa que pesquisou isso aqui no Brasil, um pioneiro, tem vários trabalhos publicados. Então, tem que ser feita uma capacitação. Eu volto a dizer, apesar de ser prático e seguro na aplicação, a pessoa tem que entender de psicopatologia, entender as doenças psiquiátricas, entender como funciona o cérebro, as áreas afetadas, os parâmetros de segurança. Isso requer treinamento e capacitação. O Mano Ventura pergunta, doutor Edésio, a diferença no tratamento entre o sexo masculino e feminino e no seu caso particular, o senhor tem atendido mais a homens ou mulheres? Olha, não tem diferença do resultado em relação a sexo masculino ou feminino. Eu tenho atendido mais mulheres. Os trabalhos mais recentes de epidemiologia dizem que a depressão afeta praticamente de maneira igual homens e mulheres. Acontece que o prognóstico nas mulheres, a evolução da depressão nas mulheres, geralmente tem características que contribuem para ser mais difícil a recuperação. A mulher tem questões hormonais, questões psicológicas, que nós vivemos numa sociedade que ainda tem muito do machismo, né? Que a mulher, às vezes, leva uma sobrecarga emocional enorme. O Edilberto Sobreira faz uma colocação aqui. Sabemos que Freud é considerado o pai da psiquiatria, mas eu acho que o Freud está diretamente direcionado para a psicanálise, né? Pai da psicanálise, né? E que colaborou muito para resolver os conflitos e suas patologias. É provável a cura do paciente que padece dessas enfermidades? Sim, olha, Freud é um cientista maravilhoso que contribuiu enormemente para o conhecimento do ser humano. A sua técnica que ele introduziu à psicanálise é válida, muito aplicada ainda. E o que se sabe é o seguinte, tem caminhos mais rápidos para se alcançar a recuperação do indivíduo. Agora, presta atenção. Houve avanços. Houve né? avanços. O ser humano não é só química, não é só a química cerebral. É um ser que se relaciona com os outros. É um ser que tem sua vida, tem seus conflitos. E, às vezes, esses conflitos se apresentam de forma, assim, preponderante. Então, às vezes, a pessoa consegue remitir os sintomas, mas os conflitos persistem. Por isso que o trabalho tem que ser feito, geralmente, em equipe. É importante ter um apoio psicológico, é importante o uso da medicação, é importante a estimulação magnética, é importante o apoio da família. Então, todos esses fatores devem se unir, fazendo uma sinergia para que a pessoa alcance realmente uma qualidade de vida e com saúde. Tempo esgotado, estamos concluindo mais um Tribuna Livre aqui pela TV Verde Vale, Canal 13. O nosso muito obrigado ao doutor Edésio Lira pela sua aquiescência ao nosso programa. Oportunamente ele pode retornar e vai ser um prazer retornar com vocês na próxima segunda-feira. Boa noite, Vasco. Boa noite aos nossos telespectadores, agradecer pela contribuição com as perguntas, agradecer ao doutor Edésio, foi certamente uma aula, foi didático, nós aprendemos e com certeza o nosso telespectador, e vamos torcer que o doutor Edésio venha para cá para contribuir com essa terapêutica, esse tratamento, para aquelas pessoas que sofrem dessa enfermidade, das depressões, das enfermidades psiquiátricas, que tem tomado conta aí de um segmento muito grande da sociedade. Vamos torcer para ele aqui, porque será mais uma alternativa de tratamento. Muito obrigado, doutor Edésio. Obrigado a todos pela oportunidade e eu sempre digo assim, que Deus continue nos abençoando e vamos unir forças para nós promovermos a saúde e dar uma condição digna ao ser humano de saúde, de civilidade, de cidadania, para que ele possa desfrutar realmente da sua vida com equilíbrio e com saúde. Boa noite, amigos. Tenham todos um ótimo final de semana. Até segunda.